Tá? Então, quando a gente identifica esses animais, ela é muito afetada pelo ambiente. Então, quando a gente identifica animais, é muito difícil, essa característica passa pouco. Tá? Então, é uma característica de difícil seleção. Mas a gente nunca ia saber se o gado Nelore tem ou não se a gente não tivesse disponibilizado essa informação. Só através de informação que a gente consegue selecionar. Tá? Então, essa DEP de marmoreio, esses são os líderes, se vocês repararem lá em cima, a DEP de marmoreio ela varia de menos 0,36% a mais 0,49%. Ou seja, o pior animal para o melhor animal não tem 1% de diferença. Ou seja, a variabilidade nessa característica do Nelore é muito pequena. Então, mas a informação está aí para começar o processo de seleção. Certo? Então, a gente encontra aí o principal touro aí hoje, né, para essa característica, proporcionando 0,34% a mais de marmoreio. E aí eu fiz uma comparação fenotípica com o gado mais marmorizado do mundo, aí, que é o gado Wagyu. Tá? Um gado japonês. A média dos dados da NCP de marmoreio dá 2,46% em média de marmoreio. O gado Wagyu, eles consideram excelente 8 a 12% de marmoreio. Tá? Então, o que a gente tem que... Eu só coloquei isso para a gente pensar nessa pergunta aqui. O Brasil deve continuar produzindo carne saudável, com pouco marmoreio, ou investir em seleção para essa característica para atingir mercados como o Japão e os Estados Unidos? A gente deve selecionar o Nelore para chegar num nível de marmoreio daquela forma? Nós somos o povo brasileiro come, se tiver poder aquisitivo para isso, come carne todo dia. O japonês não come carne todo dia. Então, ele pode lançar mão de comer uma carne mais gordurosa. Então, só uma pergunta que eu deixo para a gente pensar. E vamos falar um pouco de composição de carcaça. Falamos de peso, de rendimento, de acabamento, marmoreio e composição de carcaça. Então, nós lançamos juntos com essa de marmoreio agora, em abril, nós lançamos duas características. Peso da carcaça quente e peso da porção comestível. Essas duas características elas vieram a partir do trabalho de dissertação do professor Saulo, lá da USP de Pirassununga. Tá? Então, o que ele fez? Ele avaliou os animais em vivo, com medidas de ultrassonografia, depois ele abateu esses animais e fez a mesma comparação. E, no fim, ele estimou equações que a gente pudesse usar com a avaliação de ultrassonografia que pudesse representar realmente aquele animal pós-abate. Tá? E essas equações nós usamos com a nossa base de dados para gerar essa informação. E quais características estão compostas nessa equação? Essa equação ela entra área de olho de lombo, espessura de gordura entre a 12ª e a 13ª costela e na P8, na ponta da picanha, as duas espessuras de gordura, e o peso do animal medido no momento da ultrassonografia de carcaça. Tá? Então, são essas 4 informações que entram na equação desenvolvida pelo professor Saulo, que foi aplicada para gerar essas DEPs. O peso da carcaça quente, então, nada mais é do que o peso do animal recém-abatido, esfolado, eviscerado, pesado antes da ducha. É aquele peso que realmente o frigorífico paga para o produtor. Tá? Então, esse peso da carcaça, essa DEP é expressa em quilos, tá? E ele tem uma heredabilidade alta, ou seja, a seleção para essa característica responde, e responde já bem. Tá? E eu coloquei aí uma mãozinha, essa característica ela é diretamente relacionada a dinheiro para o produtor. Porque, aumentando esse peso da carcaça quente, eu estou aumentando a minha renda na hora que o frigorífico for me pagar. Então, essa característica ficou bastante interessante quando a gente viu os primeiros resultados. Então, olhando os touros líderes para essa característica, que está aí no sumário novo, a gente tem alguns touros aí dando mais de 15 quilos no peso da carcaça quente.
Então, 15 é mais de uma arroba no peso da carcaça quente. Tá? Então, se eu estou falando aí de R$100, que vamos arredondar para R$100, se eu tiver isso aí num rebanho grande, quanto que eu estou ganhando a mais em dinheiro? Tá? Aí eu só coloquei algumas... vocês conhecem, acho que todo mundo já conhece um pouco da seleção do IZ, tá? E eu só quis colocar... o IZ trabalha com um Nelore seleção, um Nelore seleção e um Nelore controle. Tá? E eles fizeram esse trabalho aí. O Nelore seleção estava com um peso de abate maior, de 495 quilos, e o peso da carcaça quente desses animais em relação ao grupo controle deu 41 quilos de diferença. Tá? 41 quilos no peso da carcaça quente. E aí eu só coloquei algumas fotos que a gente tirou de um demonstrativo que eles fizeram na Expo Genética em 2010, que é o contrafilé de cima é do Nelore controle, que não tem seleção, tá? E a peça de baixo é o contrafilé do Nelore seleção. Como a gente pode mudar o perfil da carcaça se nós selecionarmos para isso? Tá? A mesma coisa com a picanha. A gente tem uma mudança de perfil de cortes quando a gente tem seleção para essa característica. E aí que eu entro na última característica de carcaça disponibilizada, que é o peso da porção comestível. O peso da porção comestível seria diretamente os cortes cárneos, já tirando os ossos, tá? Que é quanto que renderia em quilos de carne efetivamente aquela carcaça. Tá? É uma característica que não podemos dizer que ela é diretamente rentável, tá? Porque quem se beneficia dos cortes aí são os frigoríficos. Mas está relacionada também, ela é basicamente uma consequência aí também da seleção para peso de carcaça. Então, estão aí alguns touros líderes para essa característica. Então, aí o touro chegando a proporcionar para a gente mais ou menos 6 quilos a mais de peso de carne numa carcaça. E vamos lá, só algumas conclusões. As características de carcaça elas devem fazer parte dos critérios de seleção da fazenda para que tenha um melhoramento genético. É o que a Karina estava falando. Ter avaliação genética não diz que nós temos melhoramento genético. Então, a mesma coisa com as características de carcaça. Nós temos aí informações de área de olho de lombo e acamamento há 10 anos e nós não evoluímos quase nada. Quase nada. Tá? Então, se ela não for aplicada dentro dos critérios de seleção das fazendas, a gente não vai evoluir nessas características. Tá? E, lógico, são características que nós temos uma prioridade, nós sabemos disso, que é fertilidade. Fertilidade é o ponto principal, tudo começa na fertilidade. Porém, nós temos que ir além, nós temos que pensar além, porque Nelore é um gado produtor de carne. Tá? Os mercados eles têm demandado carne de melhor qualidade. Hoje, a gente, tanto o interno quanto o externo, paga por isso. E nós temos que usar tecnologia para atendê-los. Tá? A soja, o milho no Brasil explodiram de produção. Por quê? Por causa de estudos, por causa de tecnologia que veio da Embrapa, que veio de trator, que veio de coletadeira, que veio de tudo. A nossa tecnologia, quando a gente fala de gado, é genética, é avaliação genética, é informação genética. Essa é a nossa tecnologia. O uso de reprodutores geneticamente superiores para características de carcaça podem aumentar a margem de lucro do produtor. Então, eu mostrei aqui pelo menos 2 exemplos, uma de área de olho de lombo, tá? Então aumentando 1% do rendimento, e a outra do peso da carcaça mesmo. Então, se eu estiver selecionando para isso, se eu estiver comprando reprodutor que me forneça isso, eu estou melhorando o lucro da fazenda. E a última conclusão, que também fecha também um pouco da palestra da Karina, que falou muito bem como que a gente tem que escolher o reprodutor, o selecionador, ele deve produzir melhoradores para características de carcaça. E o multiplicador, aquele que faz bezerro de corte, ele tem que exigir por esse reprodutor. Tá? Então, o serviço de seleção, o serviço difícil